do 1 ao 10, texto conhecido, texto gostoso de se ministrar. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 19, versículo 1. Peço silêncio aí atrás, por favor, não sei se é os jovens lá que estão com aquela porta aberta lá falando. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, repita comigo, um homem rico, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava. Repita comigo, figueira brava. Ele sobe nessa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar na casa de um pecador. Repita comigo, pecador. Zaqueu se levantou e disse: escuta, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. Esse texto eu comecei a dar uma meditada hoje à tarde e falou muito comigo assim, porque quantas pessoas não estão perdidas dentro das igrejas, de pessoas que conhecem o Evangelho, conhecem a palavra. Esse homem, ele era um judeu, ele conhecia a palavra, ele se afastou dos caminhos de Deus e ele sentiu a necessidade de voltar. Talvez nessa noite a gente tenha alguma vontade de voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar conosco, Pai. Derrama algo novo nessa noite sobre as nossas vidas, Pai. A gente vê que é tanto desinteresse, Senhor Deus, de pessoas que um dia falou que conhecia a Tua palavra e eu não sei como eles conseguiram se afastar. Faça de nós, Senhor Deus, um vaso novo na Tua presença, Pai, e que possamos, Senhor Deus, ser cada dia mais impactado pela presença do Teu Espírito. Que o Teu reino, Pai, esteja sobre as nossas vidas em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Que possamos diminuir, Pai, e o Senhor venha crescer. Que a nossa vontade não impere mais, mas venha ser feita a Tua vontade. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem total liberdade aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Se for da Tua vontade revelar, revele. Se for da Tua vontade de curar, cura. Mas a minha vontade não vem imperar mais. É o que eu peço, Pai, nessa noite, te louvando e agradecendo, Senhor Deus. E aqueles que creiam, digam amém. Aleluia. Pode se sentar, irmãos. Quando eu coloquei aqui, corre, nós temos que reencontrar Jesus, porque nós temos um chamado. Por que eu coloquei esse tema? Porque você vai ver que Zaqueu, na verdade, ele tinha um chamado. A tradução do nome de Zaqueu, irmão, significa puro e justo. Repita comigo, puro e justo. Agora você já imaginou uma pessoa que tem um nome desse com um significado tão forte, de puro e justo, começa a servir a outra classe da sociedade, uma classe que lesava as pessoas, uma classe que roubava as pessoas. E Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei. Ele conhecia as leis de Moisés, ele conhecia a lei dos profetas. E Zaqueu foi apresentado no templo, onde ele foi circuncidado, porque todo judeu tinha a obrigação de ser circuncidado, porque isso fazia parte do judaísmo, faz parte até hoje. Então a verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Todo judeu, ele é religioso, todo judeu, ele leva ao pé da letra tudo aquilo que ele aprendeu.
Então, muitos profetas, irmãos, ali no passado, expressaram o júbilo de alegria de servir a Deus corretamente. O judeu, ele é um povo que, na verdade, ele leva até hoje, ao pé da letra, todo tipo de aprendizado dele. Eu estava orando, e hoje eu confesso para vocês que eu quase saí da graça orando, porque quando eu falo, poxa, a igreja ela precisa orar, é porque todos precisam orar. E a gente vê as crianças correndo, vai para um lado, vai para o outro, vem para um lado, vai para o outro. E aquilo ali vai me dando um negócio bem interessante, porque nós pais acabamos não ensinando as nossas crianças o caminho que ela deve andar. E o judeu, irmãos, ele leva muito sério esse preceito de ensinar o caminho que a criança deve andar. Talvez, sabe, alguns saibam e outros não. O Luciano Huck, ele é judeu. E esses dias o filho dele foi consagrado numa festividade judaica, porque o garoto, quando chega aos 13 anos, ele se torna adulto para o judaísmo. E ele é obrigado a ler algumas palavras ou alguns textos da Torá. Então, olha que interessante, uma criança, um jovem, é obrigado, então eles já são ali, criados naquele rito ali, com aquela devoção. E aqui na igreja evangélica a gente esquece de ensinar os caminhos que nossos filhos devem andar. Eu peguei um trauma da igreja católica, porque a minha mãe me levava na igreja católica, e naquela época tinha aquelas beatas, não sei se existe ainda até hoje, e eu lembro que eu colocava o pé, tem um nome muito difícil, aquele aparador ali, não é para colocar o pé, ali é para colocar o joelho, e tem um nome muito difícil, eu nem lembro agora. E tinha que encerar aquilo era encerado, irmãos. E eu era criança, eu colocava o pé ali, e aquelas que nós chamamos de beatas, elas pegavam no nosso pé. E a minha mãe falava assim, ela tem razão, porque aí é para colocar o joelho, não para colocar os pés. E aquilo ali foi me gerando alguns traumas. Mas a gente vê que os pais, eles nos levavam, nós éramos obrigados a fazer a primeira comunhão. Nós éramos obrigados a ter alguns tipos de devoções, alguns tipos de obrigações. Mas hoje na igreja evangélica você não ensina mais o teu filho o caminho que ele deve andar. Nós não ensinamos mais alguns preceitos para nossas crianças. E essas crianças um dia, eles vão ser jovens. E se como criança não aprendeu, como jovem pior ainda. E se tornar adulto, vai ser um adulto rebelde. Então é o que vem acontecendo hoje dentro das igrejas evangélicas, irmãos. No geral, num contexto geral. E aí você pega a história de Zaqueu, ele teve todo esse processo de aprendizado. Mas quando ele chegou numa determinada idade, ele abandonou. Como muitos de nós, às vezes, nós abandonamos. Eu tive numa reunião de pastores hoje, e uma das coisas que a gente, era ali num bate-papo ali, no mesmo sentido de todos nós, falando que o maior problema que existe hoje dentro das igrejas evangélicas é a desobediência. Não é demônio, não é Satanás, não é principado, não é potestade. Isso aí, irmãos, nós temos a capacidade, porque Deus nos deu essa autoridade de expulsarmos em nome de Jesus. Mas a desobediência, como é que nós vamos expulsar? A teimosia, como é que nós vamos expulsar? Só se eu pegar uma pessoa e falar, você não entra mais nessa igreja. A rebeldia, como é que nós vamos expulsar? É você pegar essa pessoa e tirar de dentro da igreja. Eu dou risada quando alguns jovens, eles querem namorar e namoram na desobediência. Aí, pastor, eu quero falar com o senhor. Amém? Eu estou namorando. Você não está pedindo a bênção, você está só comunicando. Você está notificando. Então, isso não é bênção, irmãos. Qual os princípios? Nós esquecemos os princípios. Nós perdemos os princípios. A igreja, num contexto geral, está todo mundo passando por essa fase. Hoje nós tivemos em oração, toda quinta-feira tem oração na nossa regional, e hoje, como foi feriado, tinha até mais pastores lá, que alguns trabalham, e a gente estava orando, e eu comecei a abrir o coração, eu cheguei num estágio onde eu não tenho mais paciência com algumas coisas.
Talvez porque eu esteja já ficando com o cabelo branco, talvez porque a paciência mesmo já acabou, ou porque nós estamos nos 45 do segundo tempo. Mas as pessoas só querem comunicar. E eu digo que toda a comunicação ela está passiva de um deferimento ou indeferimento. Como você entende essas coisas? Diga amém. Então, irmãos, é tempo da igreja ela começar a acordar, ela começar a ter um tipo de comportamento diferente. Porque nós pastores, e eu creio isso no meu chamado, eu venho me questionando muito no meu chamado. Eu fui levantado por Deus, irmãos. Está minha esposa aqui, a pastora Alé, que não me deixa mentir. Eu nunca pedi para ser pastor, eu nunca puxei saco de pastor, eu nunca puxei saco de ministério, eu nunca fui atrás de cargo, eu nunca quis nada. Tudo quem deu foi Deus para mim. Eu nunca pedi nada, irmãos. Eu nunca quis nada, eu nunca quis estar aqui em púlpito pregando a palavra. Tudo que na verdade eu recebi, foi Deus que me deu. Tanto é que quando eu fui consagrado, ou melhor, antes da consagração no meu chamado, o meu pastor falou assim para mim, eu não queria te indicar, cara. Só que na fila da balsa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, que era você, não era outro. E ele já tinha enviado outros antes de mim, e os outros não deram certo. Porque ele não queria me enviar, isso eu falo, eu sei que está gravando, mas eu falo, e falo para ele, e falo para qualquer pessoa, porque ele falou, eu não queria te enviar. Porque você tem um temperamento assim, 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 assado. Só que na fila da balsa Deus falou comigo. Então todos os cargos que eu tenho, foi Deus que me deu. Antes de homem ser usado por Deus para falar comigo. A minha esposa, ela é uma das poucas pastoras aqui no Ministério Peniel, que foram consagradas. Tem mais de 80 mulheres no Ministério Peniel. E eu acho que não tem nem 20, 30 pastoras. Ela foi uma delas. Ela também não queria. Para pregar aqui, eu tenho que brigar com ela. Porque tudo que nós fazemos é direcionado pelo Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente fala com a igreja, nós falamos com a igreja porque eu quero o melhor para a vida de vocês. Eu quero o melhor para o filho de vocês. Os filhos de vocês são os meus filhos espirituais também. Quantos entendem essas coisas? Então, quando a gente exorta, irmãos, eu exorto com muito amor. Porque quando você pega a vida de um judeu desse aqui, e você começa a entender determinadas coisas, você vai ver que Zaqueu, ele começa a notar que o judaísmo já não era o mesmo sistema que havia no passado, antes dele. A corrupção na religião já falava mais alta, a corrupção era totalmente notória naquela época. O templo, na verdade, estava cheio de comerciantes, salteadores, irmãos. É o que acontece hoje. Com essa greve que teve dos caminhoneiros, saiu uma matéria do Silas Malafaia, ele pichando os caminhoneiros, que era uma raça de vagabundo. Da onde que esses coitados, eu não sei se tem algum caminhoneiro aqui no nosso meio hoje, esses dias estavam aqui ouvindo o nosso culto, da onde que esses coitados são uma raça de vagabundo, cara? Trabalha igual uns animais, 12, 13, 15, 20 horas no volante, e um pastor que ganha não sei quantos milhões aí, sabe, criticando sabe, o povo trabalhador, a classe trabalhadora. Olha que nível que nós chegamos. Pastor não é para estar preocupado com greve, pastor é para estar orando sobre a greve, irmãos. Como você entende essas coisas? Aí fica criticando. Não, uma raça de vagabundo, da onde? Os caminhoneiros são abençoados em nome de Jesus, irmãos. Eles fizeram o que poucas categorias tiveram coragem de fazer. Então nós temos que começar a entender essas coisas, porque são comerciantes e salteadores que andam dentro das igrejas hoje também. Os fariseus andavam muito bem trajados, porém com o coração cheio de rapina e perversidade. Jesus mesmo já havia chamado aqueles tipos de pessoas de sepulcros caiados. Sabe o que é isso? Então, os ensinamentos de Moisés e dos profetas já estavam sendo o quê? Profanados. A verdade dentro da igreja já está sendo
profanadas. Irmãos, eu choro quando eu ouço falar mal de um pastor, eu choro quando eu ouço que o pastor não tem credibilidade, porque eu sou pastor. É a mesma coisa do médico. Você chega no médico, mesmo que você não goste daquela pessoa que te atendeu, e fala mal do médico para você ver. Eles têm o que nós chamamos de código de ética. Na faculdade de teologia nós temos ética cristã, que muitos pastores têm que estudar essa matéria todo dia, todos os anos, todas as horas, porque esquece o que significa código de ética. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, na verdade, os principais sacerdotes, naquela época, eles já estavam se corrompendo e viraram também homicidas. Os cegos e os coxos eram jogados à própria sorte. O cuidado da viúva e da órfã já estava sendo negligenciado. O povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. E assim Zaqueu também se corrompia, pensando que a riqueza e o luxo era tudo para a vida dele. Olha que interessante, irmãos. Vamos esquecer Zaqueu, vamos aqui para o século 21. Que diferença faz daquele período para o período de hoje? Nenhum. As mesmas coisas vêm acontecendo dentro das igrejas evangélicas. Os pastores estão tendo o mesmo tipo de comportamento. Eu pregava muito numa determinada igreja aí. Eu sempre gostei de andar desse jeito que eu ando, de camiseta e calça jeans. E uma vez o irmão chegou para mim e falou: pastor, me perdoa, mas a liderança da igreja falou que não quer que o senhor pregue mais na nossa igreja aqui, porque o senhor não vem de camisa social e de gravata. Falei: então eu não quero ir mais na sua igreja. Eu tenho igreja para pregar. Então, na verdade, são sepulcros caiados, irmãos. É a mesma coisa você ver aqueles túmulos nos cemitérios enormes, mas na verdade só tem roupas e ossos lá dentro. Não tem mais nada. Uma coisa sombria. Eu estou para dar um puxão de orelha num pastor, que esses dias ele me alugou tanto para mim gravar um texto para ele, e depois eu fiquei sabendo que o meu texto não foi para onde ele falou que ia. E eu vou dar um puxão de orelha nele. Ele falei: cara, por que você me perturbou tanto? Minha esposa sabe, me trancava no meu quarto, preparei um negócio e não sei o que, gravei. Não que eu queira que seja gravado, mas o cara me alugou, não pedi nada. Então nós estamos vivendo essa situação hoje, no mesmo tempo aqui, dessa história de Zaqueu que eu estou contando para você. E aí Zaqueu, como estava atrás de riqueza e de luxo, ele aliou-se a Roma, tornando-se um publicano. Fala para o teu irmão: cuidado para você não virar um publicano, irmãos. O publicano, na verdade, ele era da maior, ele era o lixo do lixo, porque ele era judeu. Troca, é a mesma coisa do santista ele virar corintiano, irmãos. É um escândalo isso aí. Todo corintiano, no fundo, ele é santista, mas o santista ele não vira corintiano. Não tem jeito. E aí, na verdade, o santista ele começa lá com a bandeira do Corinthians, lá, gritando: salve o Corinthians. No estádio, naquele estádio que parece uma prisão, que é quadrado. É o único estádio do mundo que é quadrado, né? Não é isso aí? Tu falou assim: pastor, eu vou parar de tocar. Você entende, irmãos? A gente brinca assim, mas são coisas sérias, porque, na verdade, o publicano ele era escória. Era você trair a tua nação. Porque depois eles roubavam, eles lesavam, eles levavam vantagem. E o que levou aquele judeu a participar dessas práticas errôneas? Eu creio que foi, na verdade, alguns momentos que ele começou a ver na vida dele
que quem era para dar uma direção para ele começou a viver uma mentira. É a mesma coisa de eu pregar uma verdade aqui, porque é a palavra de Deus, e quando eu desço do púlpito, eu não tenho credibilidade, porque as pessoas dizem que eu sou trapaceiro, que eu não honro com as minhas contas. É a mesma coisa. E aí talvez aqui eu começou a ver aquelas atitudes e falou assim: eu vou desistir disso, eu não quero ser mais judeu, eu vou passar para o lado de lá, vou ser corintiano agora, vou passar fazendo baderna agora, vou dar prejuízo nesses caras. E foi esse tipo de atitude que ele tomou. E aí uma pessoa que tem o seu nome como um significado puro e justo, ela tem que ser uma pessoa escolhida por Deus, irmãos. Como você entende isso? E eu profetizo, foi escolhido por Deus. Mas essa escolha, quando Deus nos escolhe, é algo muito interessante, porque muitas vezes eu não quero levar aquela vida que Deus ele escolheu para que eu levasse. Eu tive que ter várias renúncias na minha vida. Uma delas, eu gostava muito de andar em bar. Até depois que eu parei de beber, eu ainda parava em bar e conversava. Eram meus amigos. Eu tive que cortar. Ali palavrões na minha boca, que saiu com naturalidade, eu tive que cortar. Amizades que não agregavam nada para a minha vida, eu tive que cortar. A raiva, a ira que eu tinha dentro de mim, eu tive que cortar. Meus comportamentos que não se adequavam à palavra de Deus, eu tive que cortar. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Por quê, irmãos? Porque Deus ele nos chama para ser puro e justo. Todos nós, sem exceção, nós fomos chamados para ser puro e justo. Mas aí eu não consigo ser, pastor. Eu não consigo ser puro e justo porque eu tenho meu comportamento assim, não. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não posso viver da mesma forma que eu vivia no mundo, irmãos. Senão a probabilidade de eu ser um desviado dentro da igreja é 100%. E aí eu torno-me uma pessoa desobediente. Eu torno, na verdade, um religioso. Eu venho para a igreja só para cumprir horário, só para cumprir tabela. Hoje é feriado por quê? Hoje é o quê? Corpo de Cristo, essa palavra no latim, Corpus Christi. Corpo de Cristo. Aonde na verdade os católicos, me perdoa se tem algum católico aqui, mas eu tenho que falar a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Eles trocaram a ceia do Senhor pela hóstia. Tiraram a figura do pão, que é o corpo de Cristo, e colocaram o que eles chamam de hóstia. Então, inverter os valores, aonde alguns dizem que a hóstia, ela cura, salva e liberta. E eu comecei a ler algumas coisas hoje que eu falei: meu Deus, eu não sabia que a hóstia cura, salva e liberta. Quantos entendem essas coisas? Fala para o teu irmão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, Zaqueu, ele cometeu alguns erros que muitas vezes nós cometemos nas nossas vidas. Qual foi os erros dele? Ele se preocupou com os fariseus. Muitas vezes nós nos preocupamos com os fariseus.
Número 2, mesmo ouvindo a verdade, ele permitiu ser contaminado pela mentira. Número 3, permitiu que o seu coração se tornasse impuro. E número 4, quem foram as amizades de Zaqueu? Eu te pergunto, quem são tuas amizades? Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu creio que o ditado que a minha avó, minha mãe falava, digas com quem tu andas que eu direi quem tu és, saiu desse Salmo número 1. Porque quando diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, o Senhor está dizendo para a gente, com quem você anda é com quem você vai parecer. E a pessoa para te contaminar é muito fácil, irmãos. Nós pastores temos uma facilidade de contaminar as pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. E a história da conversão de Zaqueu se passa em Jericó, numa cidade que ficava na província ali da Judéia, no vale do Rio Jordão. Jericó possuía o quê? Uma vasta área verde com umas plantações de cereais, e havia ali muitas videiras, figueiras, tamareiras e palmeiras. Uma cidade onde havia várias muralhas derrubadas. Durante a durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre elas, os publicanos eram, da forma geral, os responsáveis pelas cobranças e as arrecadações dos impostos, taxas e tarifas e outras coisas mais. E aí a palavra de Deus diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe, repita comigo, ele era chefe dos publicanos. E é interessante quando frisa, ele era rico. Ele não era só chefe, ele era rico. Por quê? Ele deveria ser, ou ele deveria fazer parte do Lava Jato aí da Petrobras, aí, coisa desse tipo. Ele devia roubar um pouco mais. Os publicanos sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deviam, praticando extorsão. Falei para vocês? Como é que é o nome desse delegado, esse juiz da Polícia Federal aí, o Moro? Se tivesse Moro na época, o cara prendia o cara. Levar vantagem. E aí a gente para fazer uma pequena reflexão, a gente vê que eles enriqueciam de uma forma ilícita. Eles eram considerados traidores, gatunos e ladrões. E este ódio se estendia também para a sua família. Sacode teu irmão, cara, por favor, fala assim: tudo que você faz reflete na tua família. Se você é uma pessoa do bem, reflete na sua família. Se você é uma pessoa do mal, reflete na sua família. Quem é mais antigo aqui no Guarujá, aqui na Baixada Santista, tinha uma famosa família chamada Família Maldita. Todos eles eram malditos. Já está, acho que na 4ª, 5ª geração, continuam malditos. Eu fui vizinho de uma família, eu não vou dar o nome aqui, porque talvez alguém conheça. Uma parte deles estão convertidos agora, mas 90% deles estão destruídos. Destruídos. Tudo porque o patriarca daquela família, ele tinha um grande envolvimento com o jogo de bicho, e ele tinha um livro de Lúcifer. E depois ele tinha um livro também de São Cipriano. Naquela época,
o jogo de bicho, até hoje é, mas hoje é mais light. O jogo de bicho era considerado o contraversão. O pessoal era atuado. Os mais velhos, eles falavam para a gente, e eu lembro disso muitas vezes, que a viatura do DOPS ia lá, ia buscá-lo, e ele não encontrava aí na casa dele, e a gente tinha acabado de vê-lo no portão da casa dele, porque bem na casa dele, não sei se ela lembra, tinha um poste, irmãos, e ele ficava naquele poste fazendo jogo de bicho. Quando vinha a viatura do DOPS, que era um Fusca, ele entrava e ele sumia, e os caras reviravam a casa toda, não encontrava nada, nem um talão de jogo de bicho. E aí os mais velhos, eles contavam para a gente que ele tinha a pata esquerda preta de um gato, e ele colocava na boca e ele sumia. E aquela maldição, eu falo isso porque eu conheço toda a família. Todo sábado e domingo, eles bebiam, e tinha cada quebra-pau naquela casa, irmãos. Mas era briga mesmo que vocês só viam em luta livre. E a maldição naquela família se tornou muito grande. Quantos estão entendendo? Então eu preciso entender que tudo depende de mim. Se eu sou do bem, a minha família vai ser do bem. Pastor, mas a minha família tem um histórico de maldição. Você consegue quebrar essa maldição hoje, se você quiser, em nome de Jesus? Você consegue. É uma opção sua. Eu vim de uma geração de homens que todos eles tinham 2, 3, 4, 5 mulheres. Eu poderia ter 2, 3, 4, 5 mulheres também. E eu quebrei essa maldição na minha geração, irmãos. É a opção que nós fazemos. Quantos entendem isso? Opção que nós fazemos, irmãos. Porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maldição que devemos quebrar. Ah, mas o meu pai era isso, meu pai era aquilo. Meu avô se casou com a governanta da casa. Depois que já tinha uma certa idade, me aparece um irmão que era mais velho do que todos nós. Depois me aparece uma irmã que é um pouco mais nova que eu. Maldição que existe na família, que se você não quebrar, se você não entender, eu passava para os meus filhos e assim sucessivamente. Meus 3 irmãos vieram de 2, 3, 4 casamentos, meus outros 3 irmãos. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, irmão, nova criatura é. Os publicanos, eles eram o quê? Impedidos de participar do templo e expulsos das sinagogas. Apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas, eram contados como vis pecadores. Mas o Pai, Ele busca os verdadeiros adoradores. Fala para o teu irmão, o Pai busca os verdadeiros adoradores. Entretanto, Zaqueu, ele conhecia a palavra de Deus no íntimo do seu coração. Ele era o quê? Um judeu. Fala para o teu irmão. Zaqueu, ele era um judeu, irmãos. E todo judeu, ele conhece Deus na intimidade, porque ele é criado. Foi por isso que eu comecei a falar de criança desde o começo. Ele é criado, irmãos, a conhecer o Shema, o ouça Israel. Ele cria ali, você cria o teu filho ali, ó. Eu quero que você seja um judeu. Irmãos, não existe judeu desviado. E não existe judeu que não seja próspero. Sabe por quê? Porque eles são ensinados desde pequeno que o único Deus que ele tem que servir é o grande eu sou. Eu conversei com uma pessoa esses dias. Falei, irmão, de que igreja você era? Ah, pastor, eu fui da igreja tal. E depois eu fui do candomblé, mas agora eu voltei para o evangelho.
Eu já vi alguém ser do candomblé e se tornar cristão, mas o cara estava na igreja, ir para o candomblé e depois virar... Não dá para entender. É umas coisas que eu me assusto de vez em quando eu ouço. E o judeu, ele não tem outra religião. Ele é judeu e ponto final. E judeu não é quem nasce em Israel. Judeu é quem tem a linhagem de Judá, irmãos. Amém? Às vezes tem uns loucos que vão aí para Israel falar, eu sou judeu agora. Não, irmãos. Judeu é quem tem a linhagem de Judá, ponto final. Eles não se contaminam, não deixam a família dele casar com quem não é judeu, e assim quem não tem a linhagem, e assim por diante, irmãos. No íntimo, o coração dele, o coração de Jacó, sentia a falta da comunhão perfeita e agradável com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele demonstrava isso quando procurava ver quem era Jesus, irmãos. Por isso que diz, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a alguns dizem que é sicomoro, né? Um sicomoro bravo. O que significa isso? É um tipo de árvore cheia de espinhos que tem naquela região. Olha o que o cara venceu. O cara de estatura pequena, vence uma multidão, sobe numa árvore de espinhos, aonde diz que é uma figueira brava, mas aí estudando você vai ver que é essa tal de sicomoro, e aí na verdade ele sobe ali, meu irmão, vence para ver Jesus. Cadê? Ele vai passar aqui. Ele está lá perto do posto de gasolina, abastecendo o carro. Ele vai passar aqui. Será que ele passa? Será que acabou a gasolina? Ele vai lá para o posto do Ademar de Barros, mas ele não saiu dali, irmãos. Porque quem tem Cristo de verdade, quem já teve um encontro com Deus, irmãos, sabe o momento certo, a hora que ele vai passar. Ele sabia, ele não balançou. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Sabe o que significa isso? Jesus quer descansar na nossa casa. Quer descansar na nossa casa, porque na casa de um verdadeiro homem de Deus, na casa de uma mulher verdadeiramente de Deus, existe paz. Quantos entendem essas coisas? Quando um ser humano toma essa atitude mínima de ver quem é Deus verdadeiramente em seu coração, é o próprio homem que acaba de ser encontrado, irmãos. E aí Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que superar obstáculos. Repita comigo, obstáculos. E como igreja nós precisamos vencer obstáculos para ter um encontro verdadeiro com Jesus. Irmãos, hoje eu queria orar aqui no púlpito, mas hoje eu não consegui orar no púlpito. Porque mexe no som, vai para um lado, corre para lá, uma criança corre ali, vem para cá, e minha cabeça eu falei: meu Deus, para com isso, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Irmãos, a igreja precisa orar. Se não quer orar, fica no pátio ali brincando, não vejo problema, conversando, falando alto, não vejo problema nenhum, eu não vou ficar aborrecido contigo. Mas se eu tracei algo, nós temos que orar 30 minutos antes do culto, nós temos que orar 30 minutos e ponto final, pô. Não vejo problema, vim mais cedo para a igreja para conversar. Eu não tenho esse problema, irmãos. Eu também gosto de conversar, mas os meus 30 minutos de oração, de consagrar esse lugar aqui a Deus, eu gosto de ter um respeito por Ele, pô. Irmãos, eu venho chorando por dentro, vocês não fazem ideia. O evangelho está badernizado, o evangelho está avacalhado. Ninguém respeita mais ninguém respeita mais nada. Acabou o comprometimento, irmãos. Os espíritas estão tendo muito mais reverência a Deus do que nós, que somos íntimos de Deus.
As outras religiões estão tendo muito mais intimidade com Deus do que nós. Porque eu estou orando, meu irmão, cara, tudo bem? Como é? Já me tirou lá do terceiro céu. O cara não respeita, cara. Vai num centro, faz o teste, pode ir num centro. Eu te abençoo para o capeta não te pegar no centro. Mas quando a pessoa estiver invocando o demônio, vai encostar a mão nela para tu ver. Quando ela estiver arriscando lá com o giz, lá fazendo ponto lá, vai mexer com ela. Mas na casa de Deus não, irmão. Corre para um lado e vai para o outro e grita: ei, fulano, tu viu lá o jogo hoje? Não brincam com coisa séria, igreja. Não brinco, por favor, eu peço em nome de Jesus. Jesus está à porta, ó. Cara, na tua casa eu te garanto e afirmo que você não ora. Então, procura a igreja para tentar orar pelos 30 minutos só. Pastor, eu não gosto de orar, eu não tenho paciência de orar. Não tem problema, eu não vou ficar aborrecido contigo. Eu vou orar pela tua vida. Vou orar, te coloco nas orações, passa a relação da tua família todinha, não tem problema, e você fica ali batendo papo no estacionamento. Não vejo problema nenhum, igreja. Não vejo problema nenhum. Não vou ficar aborrecido contigo. Eu prometo que eu não vou ficar aborrecido contigo. Não vou, irmãos. Mas eu fico aborrecido sim. Quando eu quero buscar a presença de Deus e eu não consigo. Eu não gosto de participar de algumas orações, porque tem alguns irmãos que oram muito alto e fazem escândalo, e eu não gosto. Eu sou batista, cara. Sou batista avivado, irmãos. Eu não preciso gritar para falar com Deus. Eu não preciso berrar para falar com Deus. Deus, Ele me ouve. Deus, Ele conhece o meu pensamento. Deus, Ele conhece o meu caminhar. Deus conhece o meu falar, conhece o meu andar. Deus conhece. Quem grita não vejo problema, mas quem grita tem que entender que a pessoa que está do lado, talvez ela não grite. E confundimos o gritar com espiritualidade. Onde está escrito isso? Fala para o teu irmão, começa a acordar, você que dorme, por favor. Uma vez eu critiquei a irmã Dilce, vou expor a irmã aqui, eu amo a vida da irmã, porque ela falou: pô, pastor, viu aquelas irmãs lá no monte? Não para de falar, assim por diante. Eu tive essa experiência no domingo agora, irmãos. Estavam as 4 abençoadas lá debaixo da torre, mas elas falam tão alto, assunto, e ainda fala: irmã, você viu fulano de tal? Irmã, você... Minha cabeça foi: meu Deus, o que eu faço? Aí fui para um pedaço de pau lá. E elas falavam tão alto, eu estava perto do Antônio lá, inclusive, né, Antônio? Mas fala muito alto, atrapalha. Para quê? Que sobe o monte. Para fazer fofoca? Faz na praia, irmãos. Aluga um barquinho, vai lá para o meio do oceano e fala de todo mundo lá. E ora. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que vencer 2 situações. Repita comigo, duas situações. A primeira, uma de cunho pessoal. Ele era de pequena estatura. E a segunda, de cunho de circunstância. Precisava vencer a multidão. Mas aquele homem conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que o Shema, repita comigo, Shema, é composto de 3 trechos da Torá. O Shema, o ouça, é composto de 3 textos da Torá. Essa palavra Shema, não esqueça dela, é ouça Israel. São as 2 primeiras palavras da seção da Torá que constituem a profissão de fé no central do quê? Do monoteísmo,
O que significa isso, pastor? É a fé num único Deus. Não existe outro Deus para o judeu. É por isso que ele diz: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echá. Ele diz: ouve, ó Israel. Ouça, Israel. Pastor, e quais são esses três? Coloca lá, por favor, cara, 1 Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao 9. Coloca rápido, porque eu quero ler rápido, já vou terminar daqui a pouco. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. 7. Ensine com persistência quem? Quem ensina o caminho do filho deve andar, irmãos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 8. Amarre-as como um sinal nos braços e aprenda na testa. 9. Escreva-as no batente das portas da sua casa, em seus portões. Deuteronômio capítulo 11, 13, 21. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhe ordeno, que hoje lhe dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês, o quê? Recolham os seus cereais e tenham vinho novo e azeite. Ele dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quando vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-as aos seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem de novo sentados em sua casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando deitarem e quando levantarem. Escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, aos seus dias e aos seus dias dos seus filhos, sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Números capítulo 15, versículo 37 ao 41. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam bolas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando vir essas bolas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhe obedeçam e não se prostituam, não sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Todo judeu conhece essas três passagens. Todos, sem exceção. E aí você veja que Zaqueu utiliza da estratégia para se pôr à frente de uma multidão. O que ele faz? Ele calcula por onde Jesus passaria. Fala para o teu irmão: onde Jesus está passando na tua vida, irmãos? Número 2, para superar a multidão, ele corre, ou seja,
ele emprega as suas energias. Os crentes hoje não têm mais energia, irmãos. Estão desistindo. Eu nunca ouvi tanta besteira e asneira desses 7 dias de greve, de crente, irmãos. Mas era tanta, misericórdia. Eu tinha que ler, para que eu não fosse um idiota igual aqueles. Falei, meu Deus, ninguém lança um versículo, ninguém lança uma palavra profética, era só asneira. Número 3, isso nos ensina que por vezes, para superarmos as dificuldades, é necessário empreender certo esforço. Fala para o teu irmão, você só vai chegar aos pés da cruz quando você conseguir vencer a multidão. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe. Ele sobe o quê? Naquele sicômoro, um tipo de figueira brava. A figueira brava era uma árvore que dava frutos de qualidade inferior. Olha o que o Senhor faz. Ele permite que um homem suba numa árvore que dá frutos inferiores. Tem situações que nós temos que nos humilhar para que ele venha a ser exaltado, irmãos. Um publicano, um cara da grana, venceu uma multidão, não tinha uma estatura boa, era de baixa estatura, a Bíblia diz isso, ela diz isso. Ele vence aquela multidão. Imagina uma pessoa de baixa estatura vencer uma multidão, sobe numa árvore não muito adequada, irmãos, e aí fica esperando. E quando Jesus está passando, o que acontece? Olha para cima e fala, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar contigo, hoje eu quero ceiar contigo, hoje eu quero dormir na tua casa, hoje nós vamos bater papo, hoje nós vamos ficar a madrugada toda, hoje você não vai assistir o Globo Repórter, hoje você não vai assistir sabe lá, tal de Luciana Gimenez, você não vai assistir ninguém hoje. Hoje é você e eu. Hoje eu vou conhecer o teu coração, Zaqueu. Tem mais coisa aqui, mas... E com tudo isso a gente vai entender o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Às vezes eu faço o segundo apelo para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. E as pessoas têm tanta dúvida, irmãos. Mas eu vou voltar, eu vou ser crente de novo. Mas por que eu vou voltar? Poxa, mas eu conheço o Evangelho. Não, nós não conhecemos. Porque quem conhece não se desvia do caminho do Senhor, não se afasta. Não se afasta. Sabe por que nós se afastamos? Porque na verdade o Evangelho é boas novas, e boas novas nos confronta. Boas novas toca no nosso coração e fala assim, poxa, peraí, eu durante tanto tempo da minha vida eu fiz dessa forma e agora o Senhor quer que eu faça desse jeito. Eu estava conversando ali com meu filho ali na sala, ele falou, pô pai, o Senhor fala tanto aquele versículo, e eu lembrei nele agora, eu falei, qual filho? Ele falou assim, só o Senhor sabe os planos que tem para cada um de nós, diz o Senhor. Falei, é verdade, filho, é verdade, porque só Deus que sabe o nosso amanhã. Mesmo eu querendo me desviar do amanhã de Deus, vai chegar um momento que aquele amanhã que eu retardei, ele vai se tornar ainda um amanhã, porque é Deus que está no controle das coisas. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. E aí eu quero falar um pouquinho rápido da conversão desse homem. Outra característica na conversão de Zaqueu, ensina o quê? Quando há arrependimento de pecados, há também mudanças de atitude. Irmão, se eu pequei, o Senhor diz, vá e não peques mais. Mas eu preciso ter uma mudança de atitude radical. Irmãos, a minha conversão, pergunta para minha esposa aqui, ela pode pegar o microfone depois de falar. A minha conversão foi radical, irmãos. Radical.
Foi como ligar e desligar um disjuntor. Foi como ter essa parede aqui, isso aqui, pintado no tom madeira e de repente ficar preto. Foi algo radical. Não foi degradê a minha conversão. Foi radical. E aí a verdadeira conversão, quando ela é radical, há mudança de atitude. Se não houve mudança de comportamento na sua conversão, você precisa fazer como Zaqueu, vencer a multidão. Pastor, o mundo ainda fala muito mais alto no meu coração. Você não se converteu? Irmãos, eu era apaixonado, eu era doente por carnaval. Eu era doente por carnaval, doente. Sabe o que é um cara doente? Eu era doente. Nem desfile de escola de samba eu assisto na minha flash, eu gosto de ouvir. Eu era doente, porque eu não pertenço mais àquele mundo. Deus, Ele me deu um novo mundo. A multidão representa o mundo e as tentações. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida em todos os sentidos. Se quando você caiu, você não orava, você precisa orar mais. Se quando você caiu, você compartilhava na roda lá dos escarnecedores, não compartilhe mais, começa a compartilhar em outra roda. Irmãos, eu vou abrir meu coração. Vocês acham que eu gostava de orar? E a minha esposa cansa de... Eu exponho a minha vida aqui porque minha vida é um livro aberto, irmão. A minha esposa cansa de falar para mim, quando você orar mais, e eu oro, irmãos, mas ela fala, quando você orar mais, ninguém te segura. E ela cansa de acordar e me ver com o joelho dobrado. Eu estou no banheiro da minha casa, eu estou lendo, mas ela fala, mais. A nossa vida é isso. Eu conheci um médico. Quando eu fazia o curso de coaching, eu conheci um médico. Esse médico, ele manda em todo o setor da medicina ali do ABC, da grande ABC. Sabe o senhor ali falando bem. E um dia ele sentou do meu lado. Ele falou assim, eu conversando com ele, eu fazendo uma sessão de coaching nele. Eu falei, o senhor parece que tem alguma mágoa do passado? Ele falou, não é que eu tenha mágoa. Eu sou um dos maiores especialistas numa área tal lá que ele falou. Só que eu fui especialista há 30 anos atrás. A geração de hoje, que se formou ontem, eles têm mais conhecimento do que eu hoje. Quando ele falou aquilo para mim, eu me assustei. Se eu, pastor, não estudar, se eu não correr atrás das coisas básicas, eu vou ficar para trás, irmão. Quantos entendem isso? Se eu não me preparar, eu vou ficar para trás. É por isso que quando a pessoa chega nova na igreja, ela chega com muito mais gás do que os velhos. É como se os velhos tivessem cansado. Poxa. E você vê o novo na igreja, cheio de vigor, irmãos. E os velhos, não estou dizendo velhos de idade não, velhos de ministério, velhos de igreja, não querem mais trabalhar. Como se já tivesse a tua passagem carimbada lá. Tocou o arrebatamento, você vai subir. Meu irmão, não é assim não, cuidado, hein, meu. Se você tem chamado, quando eu tive a opção de falar para o meu pastor, eu quero ser pastor ou eu não quero ser pastor, eu poderia muito bem estar sentado no banco da igreja, não estar me preocupando com quase 10 mil reais de aluguel, não estar me preocupando com quase 1.500 reais de luz, não está me preocupando com lâmpada que queima, não está me preocupando com um ladrão que você sabe que entra na igreja. Talvez você não saiba quantas madrugadas eu já não vim aqui. Acordar de madrugada, ela sabe disso aqui, ó, e sair de casa e vir dar uma ronda aqui na igreja. Ninguém sabe disso, irmãos. Eu poderia muito bem estar sentado aqui num banco de uma igreja normalmente, ouvindo o culto, ouvindo a palavra. Dá meu horário, eu vou embora como faz alguns irmãos. Dá o horário dele, sair pela direita. Não dá nem bom dia, boa tarde, boa noite, não dá nada, nem a paz do Senhor.
Poderia muito bem fazer isso, irmãos. Mas não. Quantas vezes? Quando o alarme da igreja, ele tocava antigamente, e tocava no meu telefone, eu saía sozinho, não ligava para casa de ninguém, eu vinha sozinho para cá. Eu não poderia estar sentado no banco da igreja, mas eu tenho um chamado. E meu chamado, irmãos, eu não vendo, eu não dou, eu não empresto, eu não troco o meu chamado, porque aquele que me colocou a patente chama-se Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não me vendo, irmãos. Não me vendo, não me vendo, não me vendo, não me vendo. Por isso que eu digo que quando uma pessoa se arrepende de verdade, ela é uma busca na transformação, mesmo com tantas riquezas e prazeres carnais à disposição e luxo, nada disso preenchia o vazio no coração de Zaqueu, irmãos. E aí quando ele recebeu o dom da salvação, com o seu coração cheio de alegria, ele mudou o seu ser. Fala para o teu irmão, Zaqueu mudou o seu ser. Porque a Bíblia diz assim: e levantando-se, presta atenção, creio eu, viaja aqui comigo aqui agora, tá, irmãos? Creio eu que Jesus estava sentado ali com a família dele, todo mundo batendo papo, ou ceando, ou comendo, estavam preparando a cama. Zaqueu levanta. E ele fala: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que significa isso? Mudança de caráter e verdadeira conversão, irmãos. A Bíblia diz, está lá em Lucas, não sei se ele colocou, Lucas 19, 8, 9, levantando-se Zaqueu. Quando você levanta, você está dizendo: eu estou me descobrindo, eu estou falando algo para mudar essa história. Foi o que ele fez. Quantos entenderam? Eu quero que você fique de pé. Tem mais coisas, mas não dá tempo. E para finalizar, uma frase: aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter. Pastores que são mau caráter, ministros de louvores que são mau caráter, intercessores que são mau caráter, membros de igreja que são mau caráter, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Nunca. Pastor, com que autoridade o senhor fala isso? Com a autoridade que Deus me deu. Porque eu nunca fiz fofoca, eu nunca dividi igreja. Eu na PNL, esses 20 e poucos anos, eu já fui chamado para abrir outra igreja, irmãos. E não era PNL. Me fizeram uma proposta: pastor, por que o senhor não abre? O senhor tem chamado apostólico, eu tenho chamado de servo. Por que de apóstolo? Pastor, o senhor tem chamado apostólico, pastor. O senhor vai pegar uma igreja, o senhor vai... Não. Eu quero continuar sendo servo. Pastor, mas... Não, eu quero continuar sendo servo. Quantos estão entendendo? Durante anos, o interior daquele homem deveria ser um turbilhão de dúvidas, irmãos, ou de outras coisas. Mas um dia ele ouviu a verdade, que em breve ele retornaria para o braço do Pai. Eu quero que você saia daqui nessa noite contaminado pela palavra de Deus. Não é pela ministração do pastor Mesquita, irmãos.
que eu nem sou um bom pregador da palavra. Mas saia contaminado pela palavra de Deus. Você pode curvar a tua cabeça?